Graça e paz, queridos. Podem sentar. Essa série maravilhosa sobre o Sermão do Monte, quando eu fiquei com essa partezinha, Jesus e a lei. É a mensagem que tem menos versículos, mas são versículos desafiadores. E que Deus me dê a graça de poder trazer para vocês, com muita verdade, o que Jesus tentou, o que Jesus explicou para eles. Eu quero tentar explicar a vocês nessa manhã. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 5, de 17 a 20. A primeira vez que eu escrevi ficou enorme. Eu falei, Deus, me dá graça. Entender os aspectos de tudo isso que o Senhor quer que a gente, que esses aspectos sejam salientados para essa manhã de Páscoa, para essa manhã onde nós nos reunimos aqui diante do Senhor. Então, vamos ler. Mateus 5, 17 a 20. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Eu quero trabalhar 3 aspectos principais dessa fala de Jesus. A primeira coisa que eu quero falar é sobre esse primeiro versículo. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus foi muito combatido porque as pessoas, especialmente os escribas e fariseus, diziam que Jesus estava não descumprindo a lei. E Jesus foi muito claro nesse sermão. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. A palavra cumprir tem a ideia de completar, preencher ou realizar. Jesus não estava falando de uma longa lista de regras adicionadas à lei pelos escribas e fariseus. A sua mensagem era como cumprir a lei de Moisés, a lei mosaica. Os mandamentos dados a Israel em Êxodo 20 a 31, em Levítico e em Deuteronômio. Eu, quando ministrei sobre cultura do reino, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu falei um pouco sobre isso. Os 10 mandamentos e, em seguida, os diversos aspectos da lei que estão no Pentateuco. Por quê? Porque era um povo que estava saindo do Egito, com valores distorcidos, com uma identidade não muito clara, que iam entrar numa terra onde havia outros povos, com outras culturas que não condiziam com aquilo que Deus gostaria, e Deus colocou aquela lei para que esses valores que a lei trazia fossem valores protetivos e não punitivos. Os escribas e fariseus, eles detalhavam mais ainda as leis cerimoniais, valorizavam muito os detalhes, as leis civis e as leis morais. A questão é que a abordagem defendida por eles não estava funcionando. O povo não estava conseguindo alcançar o que a lei precisava que eles alcançassem. O jugo estava pesado demais. Então, Jesus está traçando um novo caminho para cumprir a lei e os profetas. E como Jesus veio cumprir a lei e os profetas? Primeiro, Jesus é o Messias prometido na lei e especialmente nos livros proféticos. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz Mateus 1, 21. Os evangelhos, especialmente o evangelho de Mateus, detalham como Cristo cumpriu essas previsões messiânicas.
Existem cerca, irmãos, de 60 profecias diretas, principais, a respeito do Messias. 29 delas foram cumpridas quando Jesus morreu e ressuscitou, naquela Páscoa. 29. Além disso, além dessas 60 profecias que o Senhor cumpriu, Ele cumpriu outros aspectos do Antigo Testamento, como nós podemos destacar. Por exemplo, da mesma forma que Deus mandou o maná, e sustentou o povo durante aqueles anos no deserto, Cristo disse lá em João 6, que Ele era o maná do céu. Quando os israelitas estavam morrendo de picadas de cobra, por desobediência, por murmuração, Moisés pediu que eles olhassem para uma cobra de bronze erguida e vivessem. Essa era uma figura de Cristo na cruz. E como aqueles que crescem naquele Cristo, naquele madeiro, seriam curados. Cristo, como diz lá, Paulo diz para os coríntios, é o último Adão. Porque o primeiro Adão falhou e voluntariamente seguiu sua esposa em pecado. Mas o último Adão morreu por sua esposa, a igreja. Morreu pelo povo, para que ela pudesse ser salva. João 5,39, seguindo a esses versículos que eu li, Jesus diz: vocês estudam bem as Escrituras, porque pensam que nelas possuem a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Eles se diziam estudantes, eles se diziam muito profundos, estudiosos profundos da palavra. Mas quando Jesus chegou, eles não entenderam o que ele testificava. De que outra forma Jesus cumpriu a lei? Primeiro, ele guardou todos os mandamentos. Todos os mandamentos da lei. Tudo aquilo que a lei ensinava. Ele era irrepreensível e sem pecado. Todos eles. Seus inimigos, seus adversários, seu traidor, seus acusadores tentaram levantar falso testemunho de Cristo. Até seu juiz ficou na dúvida, que era Pilatos. Não tenho do que te condenar. Porque Jesus foi irrepreensível. Nada, nenhuma falta se encontrou nele. Ele obedeceu perfeitamente todos os mandamentos da lei mosaica. Visto que ele era perfeito, então por isso ele pôde nos oferecer sua justiça e levar nossos pecados. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao ler os evangelhos, é importante entender que foram as más interpretações da lei, os excessos, o jugo, o exagero dos escribas e fariseus, que Jesus de fato não obedeceu. Não a lei em si. Eles se incomodavam que Jesus curava no sábado. E Jesus falou: quero ver um de vocês, que a sua ovelha cair num buraco. E você vai perder sua ovelha. E vocês estão se incomodando, porque eu estou curando essa mulher que fazia tantos anos estava encurvada. Eles distorciam a mensagem. A intenção da lei, ao final de tudo, era reconhecer o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado está aí. E que é impossível cumprir tudo. E por isso, estar debaixo de condenação. E suspirar por um Salvador. Esse era o propósito. Cristo era a lei. E os profetas dirigem a pessoa a Cristo. E era isso que ele estava falando. Eu vim para cumprir a lei. Era um atrevimento humano se considerar um cumpridor da lei. Lembra o escriba e o fariseu que foram orar? O escriba e o publicano que estavam orando, e o publicano com vergonha, nem conseguia levantar a cabeça pedindo perdão ao Senhor. E o fariseu olhava e falava: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse irmão. E Jesus falou: quem voltou justificado? Na verdade, a lei deveria fazer o ser humano ver a sua impossibilidade de fugir do pecado e precisar de salvação. A lei devia, de uma certa forma, causar uma vergonha. Não uma vergonha no mau sentido, mas essa vergonha de que você não consegue ser perfeito. E pedir graça, pedir misericórdia, se arrepender. Romanos 8, Paulo diz: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez,
enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É impossível seguir a lei, mas Cristo cumpriu. Em terceiro, Jesus veio para cumprir a lei no coração dos seus discípulos. A lei de Moisés dizia às pessoas como viver, mas elas eram incapazes de fazê-lo, como eu já falei. Então Jesus veio não somente para nos dizer como viver, mas também para nos mostrar como viver em retidão, em harmonia com Ele. Ele veio para nos dar um novo coração. Só um novo coração, transformado pelo Espírito de Deus, poderia cumprir a lei. Então, para que a gente possa viver com Ele, nós precisamos trocar o nosso coração. Eu gosto muito do texto de Ezequiel, que o Senhor profetizou pelo profeta Ezequiel, num tempo muito difícil para Israel. Ele disse: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Não dá para servir ao Senhor com coração de pedra. Você precisa de um coração transformado. E é isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Olha que lindo lá em Ezequiel. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Quando Jesus falava com seus discípulos, dizendo que ele ia, ele falou: pera um pouquinho, eu vou, mas eu vou mandar quem? O Consolador, o Espírito Santo, para vocês fazerem aqui obras maiores, porque só pode cumprir a lei quem tem o Espírito. Romanos, Paulo fala muito sobre lei, porque Paulo era um fariseu, né? Vocês sabem disso. Então, toda vez que a gente faz isso, fala sobre lei, a gente não pode deixar de estudar Paulo. E Paulo diz lá em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tudo isso é consistente com o Sermão do Monte. Jesus está ensinando seus discípulos a andar pela fé, não pela vista, não para que os outros vejam o que você faz, não para que as suas obras sejam reconhecidas, porque nada adianta se dentro de você não é o Espírito que está atuando. Então Jesus está ensinando que por trás da lei precisa ter o Espírito, focando na atitude interior do coração, andando na dependência de Deus e no serviço dos outros. Os crentes em Jesus cumprem a lei quando andam no Espírito, ao invés de andar na carne. Se os crentes não estão mais debaixo da lei, porque Cristo a cumpriu, de que maneira então nós cumprimos os requisitos justos da lei, por meio do Espírito? Olha Paulo lá em Romanos ainda. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre eles também. E qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Se você é guiado pelo Espírito, você não está sob a lei, mas você cumpre a lei como Cristo. Entenderam isso, irmãos? É por isso que eu falo que esses 4 versículos são muito profundos. Porque hoje em dia a gente ouve uma teologia, tem pessoas inclusive dispensando o Velho Testamento da Bíblia. A Bíblia justamente que Jesus leu, lia, decorava e ministrava. Então nós precisamos estar atentos. Nós não estamos debaixo da lei, mas quando eu amo como Cristo amou, eu cumpro a lei. Entenderam a diferença? Eu sou livre em Cristo, mas por ser livre em Cristo, eu posso amar. E quando eu amo, eu cumpro a lei, como Cristo cumpriu. Amém? E eu quero continuar, porque Jesus falou assim, depois disso. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo que há 100% de certeza
de que tudo que está escrito na lei e nos profetas vai acontecer. Nem a menor letra ou traço deixará de ser cumprido. A própria existência do universo atual está assegurada, até que tudo o que Deus escreveu em suas escrituras tenha acontecido, plena e completamente. É digno de nota que Jesus corajosamente faz essa afirmação com base na sua própria autoridade. Ele diz assim: em verdade vos digo. Você vai ver nesse sermão que Jesus cita essa expressão 14 vezes. Em verdade vos digo. Eu quero explicar isso para vocês. Os rabinos, naquela época, eles costumavam fornecer longas genealogias para apresentar uma explicação da Escritura. Então, eles diziam mais ou menos assim: olha, eu estou ensinando isso aqui para vocês, porque isso foi ensinado pelo rabino tal, que aprendeu com fulano de tal, que aprendeu com cicrano de tal, que aprendeu com... E só falavam os nomes dos rabinos mais famosos. E Jesus falava o quê? Na verdade, eu vos digo. A autoridade de Cristo não estava numa estrutura rabínica. A autoridade de Cristo estava nele mesmo. Ele não precisava citar os fulanos, beltranos e cicranos. Ele falava, eu vos digo. Por isso que ele irritava, né, irmãos? Por isso que ele irritava. Não há autoridade maior do que Jesus. E como Deus, não há nome acima do seu nome. Então, ele não apela para uma tradição, ele não apela para nenhuma autoridade, porque ele estava quando o mundo foi criado. Ele estava. Ele é a palavra que João diz. O verbo se fez carne. Então, Jesus ensinava dizendo, eu estou dizendo na minha autoridade, eu digo, nenhum tio, nenhum i vai passar. Para demonstrar a importância da lei, Jesus diz, nem mesmo a melhor letra, em grego, não é o i, né? A gente pôs o i na tradução, mas a letra grega é a iota, que é a menor letrinha do alfabeto grego. Tio é um acento. Então, assim, veja aqui o que Jesus está dizendo. Olha, nada vai ficar sem acontecer. Nada, tudo vai se cumprir. O céu e a terra passarão primeiro. Em outras palavras, o que Jesus diz, a lei deve ser honrada e mantida e permanecerá em vigor até que tenha cumprido todos os seus propósitos. A observação de Jesus ecoa lá em Isaías 48. Quantas pessoas têm esse versículo decorado? Seca-se a erva e murcha a flor. Completem comigo. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus comenta mais tarde em Mateus 24, passará o céu e a terra. Ele toma para si esse texto de Isaías, mas as minhas palavras não passarão. Tantas demonstrações que Jesus deu a eles de quem ele era. Então, irmãos, Cristo cria na veracidade das Escrituras. E eu quero dizer para você que os escritos bíblicos, na época de Jesus, já tinham mais de 1000 anos. Eu vejo muitas vezes alguns crentes duvidando, irmãos, da palavra. Duvidando do Velho Testamento. Não lê o Velho Testamento. Tem igrejas que dizem que só vai do Novo Testamento para frente. Como? Irmãos, isso não é bíblico. Cuidado. Igreja do Senhor, cuidado. Cuidado com essas doutrinas. Olha só o que Jesus fala. A Escritura é perfeita, é confiável e justa. Os preceitos do Senhor são retos, como diz o salmista, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. É confiável no que se ensina sobre Deus, sobre criação, sobre casamento, sobre paternidade, sobre papéis masculinos e femininos, sobre pecado, sobre retidão, sobre eternidade. E ela mesma, a Bíblia ensina a respeito dela mesma. Jesus acreditava na Bíblia. Jesus cumpriu a lei. E ele diz, nem um i, nem um tio vai ser passado. Tudo que está aqui será cumprido. Alguns crentes, infelizmente, como eu falei, acreditam que realmente é a palavra de Deus. Mas outros, já temos
várias pessoas dizendo que é parcialmente. Já ouvi falar, 70% da Bíblia é verdade, 30% você discute. Olha, irmãos, eu vou falar, não cai nessa não. Quando você ouvir essas conversas, você primeiro pergunta o quanto, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Quando você ouvir alguém falando mal da Bíblia, você primeiro precisa saber o que essa pessoa cumpre da Bíblia. Porque 85% da Bíblia é muito clara e diz o que você deve fazer. 15% são textos mais difíceis, que exigem um pouco mais de estudo, de busca e de aprendizado. Mas se aquela pessoa não está comprometida com os 85% que estão descaradamente claros, por que você vai discutir com ela os 15%? Bobagem. Bobagem. Nós temos uma igreja que anualmente a gente estimula vocês a lerem a Bíblia toda. Eu não vou perguntar, porque a ideia não é envergonhar ninguém. Nós vamos reinar com Cristo. Mas aqueles que foram fiéis à palavra vão ter muita autoridade nesse reino. Aqueles que seguirem a palavra vão ter muita autoridade nesse reino. Eu sei que é uma brincadeira, mas já pensou você encontrar um profeta lá no céu, você não sabe nem a história dele? Não vai dar para você ficar na melhor das posições do ranking. Existe uma realidade. Mateus 6, Jesus ensina os discípulos a não serem como os fariseus e escribas, que faziam suas boas obras para serem vistas pelas pessoas. Ele diz, não é essa a recompensa. Se era para os outros verem, eles já ganharam a recompensa. Mas a recompensa de vocês está na glória, está na eternidade. Mateus 6,19, ele fala, o pastor Ivaldo pregou sobre isso. Não acumular riquezas no céu, não acumular riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Mas acumule aonde, tesouros? No céu. O que é acumular tesouros no céu, irmãos? O que é? A não ser você cumprir a palavra de Deus, você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, embora, preste atenção no que eu vou falar, embora a salvação não seja baseada em obras, a recompensa é. Vou falar de novo. Embora a salvação não seja baseada em obras, a recompensa na eternidade é. Porque a fé sem obras é morta. Quem tem fé, tem obras. Visto que podemos ensinar os outros ao desobedecer a palavra de Deus, a interpretação é muito importante. Paulo diz lá em Timóteo, Timóteo, meu filho, esforce-se para apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, ensinando com exatidão a mensagem da verdade. Paulo perdeu vários... Se você ler as cartas de Paulo, em várias igrejas, Paulo perdeu pessoas, porque as pessoas começaram a ouvir outro ensino que não era a verdade de Cristo. Paulo tinha essa preocupação, Timóteo, seja exato, fala a verdade, fala a mensagem da verdade. Irmãos, esse é o desafio até hoje. Porque a verdade, ser discípulo de Cristo, não é só um mar de rosas, isso é uma mentira. Ser discípulo de Cristo, você tem que se posicionar nesse mundo. E muitas vezes você vai ser rejeitado porque você assume a posição de Cristo. E você está disposto a pagar o preço? Cuidado com um evangelho oferecido muito fácil. Porque servir a Cristo e fazer aquilo que agrada o coração de Deus não agrada o nosso inimigo. Vai ter oposição. Então nós somos crentes, somos chamados. Nem todos os crentes têm facilidade de entender as coisas, as doutrinas mais profundas da Bíblia. Eu posso entender isso. Mas todo crente é chamado para ensinar a atitude correta em relação à palavra. Você diz que ama a Deus, mas quantas vezes por semana você abre a palavra? Quantas vezes por semana essa palavra te limpa? Porque, irmãos, o mundo suja a gente. Fica aí um tempo sem ler a palavra para você ver. O mundo suja a gente. As ideias do mundo sujam a gente. Não tem vezes que você tem que parar de ouvir uma notícia, porque senão você começa a ter raiva? Não sei se acontece com vocês. Às vezes eu falo, não, eu vou parar, senão eu vou pecar. Sabe aquelas notícias que dá vontade de você fazer a sua justiça humana? Você fala, não, Senhor, Tu sabe todas as coisas, eu preciso me lembrar quem eu sou, eu preciso me lembrar quem o Senhor é, porque o mundo nos suja. Mas a palavra
nos limpa. Quanto tempo você gasta com ela? E por fim, diz assim, porque eu afirmo, que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Agora está falando de entrada. Antes estava falando de recompensa, galardão. Agora está falando mais sério, está falando de entrada. Está falando que se a sua justiça não exceder a justiça dos fariseus, e ele diz a seus discípulos que eles não entrarão nos céus, se os valores dele, a justiça deles, não superar os escribas e fariseus. Aos olhos do povo, os fariseus eram os bambambãs. Vocês precisam entender esse contexto. Porque eles se diziam, eles liam, eles tinham todo aquele estudo da palavra. Então, eles se colocavam como os mestres, aqueles que entendiam mais a palavra. Aí Jesus fala assim, se a justiça de vocês não exceder a deles, vocês não vão entrar no céu. Quem vai entrar no céu, então? Se esses homens que se dizem saber tudo, que ficam aí dando conta de cada detalhe, não vão entrar no céu. Ai, ai. O que Jesus quis dizer com isso? O requisito que Jesus estava descrevendo para entrar em seu reino, não era tanto uma questão de grau ou quantidade de justiça, mas de espécie de justiça. Que espécie de justiça é a sua? Que tipo de justiça permite uma pessoa entrar no reino de Deus? É a execução externa e legalista da lei? Ou é a retidão interior que transborda o coração? Que tipo de justiça? Jesus ensinou que era o último, era o coração. A retidão necessária para entrar no reino vinha do coração. Não era externa, não era ostensiva, porque isso eles faziam em abundância. Jesus, inclusive, no próprio Sermão do Monte, ele faz uma interpretação da lei tão mais profunda internamente, não externamente. E vocês já viram isso, quando Jesus fala, olha, não matarás. Eles ensinavam, não mata, mas você pode ter raiva das pessoas. Jesus fala, se você chamar seu irmão de idiota, você já está pecando. Irmãos, isso é mais profundo? Sim ou não? Ninguém está vendo quando você está matando o irmão por dentro, sim ou não? Tem alguém vendo quando você está matando alguém por dentro? Por fora você é maravilhoso. Por dentro, você está matando a pessoa. E Jesus está falando, a lei está falando é dessa morte, tá? É desse assassinato. De quem não perdoa, de quem guarda ressentimento. Aí Jesus segue. Olha, não vem ofertar a Deus sem reconciliar com seu irmão. E eles gostavam de jogar aquelas moedas, fazer aquele monte de barulho no gasofilácio, de tanto dinheiro que eles estavam trazendo. Jesus fala, nada disso importa se tem alguém lá fora que você precisa resolver. Irmãos, isso é ou não é mais sério? Porque você entra aqui na igreja, eu pelo menos não sei se você está bravo com alguém. Mas quem é que sabe? O Espírito Santo. Entende que justiça que Jesus falou? Não dá para vocês ficarem com a justiça dos fariseus. Quando você olha uma mulher torto, eu nunca dormi, nunca traí minha esposa, nunca dormi com outra mulher, mas e a cabeça? E a mulher também, nunca traí meu esposo, mas e os pensamentos? Tem gente que já adulterou 1000 vezes na cabeça. Mas é bom, o mundo diz que fantasia faz bem para quem? Jesus foi muito claro, se você adulterar, se você pensar na mulher do próximo, você já está adulterando. Eles preocupados em apedrejar aquela moça que foi pega em adultério. E Jesus falou, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Entende a justiça de Cristo? É muito mais. Assim vai, ele fala, olha, não fique jurando, fica jejuando, ninguém precisa saber que você está com essa cara de desesperado porque você está jejuando. Vai, lava o seu rosto. E vai, ninguém precisa saber que você deu oferta. A tua mão direita não precisa saber o que tem na esquerda. Que justiça é essa, irmãos? Essa é a justiça que Jesus queria dos seus discípulos. Porque a dos fariseus, eles gostavam. Tipo assim, se fosse naquela época, fazia um selfie dando uma oferta. Colocava lá no Instagram, certo? Com bastante curtida. Eu sou o cara. Eu ofertei. Jesus fala, pelo amor de Deus. Não faz isso, né, pastor Cláudio? Pelo amor de Deus.
oferte, mas que a sua mão direita não saiba o que a esquerda deu. Isso é, se você quer fazer para Deus, não precisa espetáculo. Essa é a justiça. Olha, irmãos, na verdade o tempo não vai me permitir, mas se você ler Mateus 23, Jesus vai falando dos fariseus e vai falando aonde eles erraram, porque Jesus os amava também. E nós sabemos que muitos fariseus se converteram. Mas lá no verso 27 e 28 ele fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados ou pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Irmãos, isso é sério. Hoje em dia já não tem mais esse sepulcro, tudo enfeitadinho, né? Mas se você vai num cemitério mais antigo, tem uns sepulcros que são assim, pelo amor de Deus, você pensa, quanto que gastou? Mas no fundo, o que está guardado ali? Osso, carne podre, que já foi comida pelos bichos. E Jesus falou, esse tipo de justiça leva a isso. Muito bonito exteriormente, mas por dentro, que é eu que vejo, está podre. Sepulcros caiados. Ai, ai. Os judeus acreditavam que estudar a lei e praticar essa justiça os levariam a ser aceitos por Deus. No entanto, a lei nunca foi feita para salvar. Quem salva é o Messias. A lei foi feita para apontar para o Messias. A lei foi feita para você entender que sem a misericórdia do Messias, sem esse sangue puro derramado, você não vai para outro lugar a não ser para o inferno. Não tem espaço porque nós somos pecadores, porque ninguém é declarado justo diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o reconhecimento do pecado. E Paulo segue, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, irmãos, todos. De acordo com a lei, a consequência de um pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Então, como que uma pessoa pode obter uma justiça maior e ser salva? Ele segue lá, Paulo segue lá em Romanos. Agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, embora a lei e os profetas deem testemunho dela. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Cristo viveu a vida perfeita que as pessoas nunca poderiam viver. Eu fico pensando que tipo de filho foi Jesus, né? Já imaginou um filho perfeito? Os nossos não são. Assim como nós não somos mães perfeitas, nem pais perfeitos. Mas já pensou um filho desobediente, um filho obediente? Tudo. Né? Não, filho, você é um filho maravilhoso, mas não perfeito. Perfeito era só Jesus. E embora ele nunca tenha pecado, ele se fez pecado. Aquela música, aquele louvor que nós cantamos é tão lindo. E tem uma parte dolorida do louvor que diz assim, Deus o rejeitou, o abandonou, porque ele se fez pecado. Até isso ele pagou o preço. Quando ele diz, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele foi separado de Deus naquele momento. Porque essa era o resultado do seu pecado. Ser separado eternamente de Deus. Essa era a justiça que Cristo estava chamando os seus discípulos a aceitar. Eles eram tão preocupados com a circuncisão da carne, que é uma cirurgia que eles faziam de tirar a pele do prepúcio. E Jesus falou, vocês precisam circuncidar o seu coração. O coração precisa ser transformado. Na nova aliança, Deus dá aos crentes novos corações. Irmãos, a nova aliança não é natural, não é um corte na carne. A nova aliança é sobrenatural. Nós vivemos debaixo dessa aliança. Ele escreve sobre eles as suas leis e lhes dá o Espírito Santo para obedecer essas leis. O que os fariseus não tinham é exatamente o que provava que eles eram nascidos de novo. Os verdadeiros crentes têm uma justiça maior, porque ela é interna.
e externa. Porque quando é interno, se reflete no externo. Mas quando é só externo, vira hipocrisia. Quantos de nós temos coragem de admitir a hipocrisia nas nossas vidas? Quantas vezes nós fazemos as coisas no automático? No evangeliquez, usamos as palavras do evangeliquez, né? Mas dentro, isso é importante enfatizar. Que embora, eu acho que eu já falei isso, mas eu quero repetir. Que embora sejamos salvos somente pela fé, a verdadeira fé nunca anda sozinha. Quando eu tenho fé, isso vai se manifestar na minha vida. Isso vai me manifestar nos meus relacionamentos. Isso vai se manifestar na minha conduta, nas minhas decisões, na maneira como eu ando. As obras são consequência da fé. E é por isso que Jesus curava. Porque ele tinha fé, ele sabia que aquelas pessoas precisavam. E os escribas não viram isso, os fariseus não viam isso. Como você pode curar no sábado? Como você pode perdoar pecados? Quanta cegueira. Mas será que nós hoje ainda não estamos cegos diante desse Deus que se fez justiça por nós? Deus nos deu sua lei para que pudéssemos aprender a ser como Ele. Não despreze a palavra do Senhor. Deus é amor. Tudo que Ele fez foi motivado por amor. Quando Ele escreveu a lei, quando Ele usou os profetas, era um amor. Era para alcançar aquele povo com amor. E Jesus, no final da sua vida, um pouquinho antes da última Páscoa, Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus acrescenta, Ele fala, um novo mandamento. Porque o mandamento de amar já estava lá, mas a reciprocidade, como um exemplo e como atração para outras pessoas, isso é novo. E Ele fez isso fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos. Com essa autoridade, com a autoridade de quem cumpriu a lei, Ele comemora a última Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. O sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Que coisa linda. Jesus comemorou a última Páscoa conforme a tradição judaica, mas Ele também ressignificou essa Páscoa. Hoje nós não precisamos mais de cordeiro. Não tem carne assada mais. Só se sua mãe fizer, sua avó fizer, sua sogra fizer. Mas não precisa mais. Por quê? Porque Cristo já entregou seu corpo por nós. Não precisa mais ervas amargas. Por quê? Porque o sofrimento por tudo isso Jesus já passou. E por isso nós usamos o pão e o vinho. Porque o pão, este é o meu corpo, partido por vós. Vocês precisam se lembrar disso. Esse é o meu sangue, vertido na cruz por vós. Façam isso em memória de mim. Façam isso, porque eu vou buscar vocês. Façam isso, porque eu venho. Quando Ele vem, não sei. A nova aliança e o novo testamento. O homem quebrou a velha aliança. Não foi Deus, foi o homem. E Deus sabia que não tinha homem que pudesse fazer isso. Então, só Jesus, homem, poderia restaurar essa nova aliança. É por isso que nós estamos aqui hoje. É por isso que nós comemoramos a Páscoa. É por isso que nós podemos celebrar todo mês. Tem igreja que celebra toda semana. Não tem problema, não tem regra. A regra é em memória de mim. Entenda o que vocês estão fazendo. E aí, irmãos, eu preciso perguntar para você. Você está comendo esse pão sem fermentos? Esse pão sem contaminação, que é Cristo? Você tem bebido esse sangue, que é Cristo? Porque o sangue é a vida, o sangue representa vida. Então, quando você
bebe o sangue, bebe o vinho, como representação disso, você está dizendo assim, a vida de Cristo está em mim. Você é uma pessoa viva? Ou você é um sepulcro caiado? Apesar, irmãos, de ser de graça, a salvação custou muito. Não a torne barata. Não a torne barata. Toda vez que você nega o seu Cristo no seu coração, as pessoas podem não ver nada, mas todas as vezes que o seu discurso externo não condiz com aquilo que vai no seu coração, você está negando a seu Cristo. E eu quero terminar falando sobre essa representação que eu pedi para a Elaine. Porque quando eu estava estudando sobre isso e a Páscoa, e me veio muito a parábola dos talentos. Aquele homem que recebeu 5 talentos, trabalhou firme e ganhou 5. Aquele que recebeu 2, trabalhou firme e fez mais 2. Aí ela deixou a moedinha aqui para vocês verem, mas eu fui lá e enterrei. Mas se você olhar de perto, tem um talento aqui enterrado. E em volta não tem nada. Pastora, o que tem isso a ver com a Páscoa, com ceia, com tudo isso? Porque Jesus falou assim, quando vocês se reunirem, lembrem, comemorem, façam esse simbolismo, comam o pão juntos, tomem o vinho juntos, até que eu venha. Então, quando você faz isso, você está dizendo, em outras palavras, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui. E eu queria que você pensasse, qual desses servos, de fato, estava esperando o seu Senhor? O que enterrou? Talvez ele estava pouco se importando. O que tinha 5 estava vibrando. Ai, quando meu Senhor chegar, eu vou apresentar tudo isso que eu fiz. Glória a Deus. O que estava com 4, não via a hora do Senhor. Sabe criança quando faz uma coisa, pinta uma coisa, quer mostrar para a mãe uma coisa boa? Como que eles ficam? Não vê a hora da mãe chegar, né? Não vê a hora do pai chegar, dele mostrar que ele fez uma coisa legal. Mas será que aquele que enterrou estava esperando o seu Senhor? E aí ele diz o seguinte como desculpa. Ah, eu sei que o Senhor é duro, o Senhor semeia onde... o Senhor colhe onde não semeia, o Senhor é firme, então eu fiquei com medo e enterrei meu talento. Mas a resposta para ele foi servo mau. Se você pensava isso de mim, então por que não pôs no banco? Por que você ficou com a sua decisão? Por que você enterrou aquilo que eu te dei? Irmãos, não tem desculpa. Quando nós trabalhamos para o Senhor, a gente pode estar chorando, mas eu quero trabalhar para Deus, quando chegar, eu tiver mais do que Ele me deu. Porque eu quero que Ele venha. Eu quero, quando eu vejo a maldade desse mundo, eu falo, Deus, não tem hora que você fala, Deus, Jesus, volta. Mas o que você vai apresentar? O que você vai apresentar? Porque não adianta, aquele homem que enterrou o talento, ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor. Por quê? Eu não sei. Se você ler a parábola inteira, pode ser que ele ficou ouvindo alguns funcionários falando mal do seu Senhor. Ele não estava pontuado no lugar certo. Mas isso não foi desculpa. E ele não teve espaço. Ele não entrou. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. A ceia do Senhor Paulo, quando fala sobre a ceia, ele fala, cada um examine seu coração. Porque ninguém vê o que está dentro do coração. Eu acabei de falar isso. Qual é a tua justiça? Ela não pode ser igual a dos escribas e fariseus. Examina teu coração. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguém que você lesou? Tem alguém que você está com raiva? Isso é a ceia, irmãos. Por isso, quando você tem igreja que faz a ceia todo domingo, não acho errado, não. Eu acho bacana, porque a ceia é o momento de examinar a si mesmo. E vou chamar o pastor Nivaldo, que ele vai celebrar a ceia para nós. Mas antes eu queria que você examinasse seu coração, orasse ao Senhor. O que você encontra? Um sepulcro
Dentro de você só tem morte? Ou hoje você pode, nessa Páscoa, celebrar a vida de Cristo em você? Que Deus possa te abençoar. Porque sabe, irmãos, com certeza, o nosso amor é imperfeito. Você nunca vai dar um amor perfeito para Deus. Mas você pode dar o melhor que você tem. Se você der o seu melhor, vai multiplicar. Mas se você não der nada, você vai enterrar. Qual é a sua decisão? Você vai ficar indiferente? Você vai ficar achando que esse mundo vai querer as coisas desse mundo, vai querer se agradar com as coisas desse mundo, vai querer o externo que esse mundo oferece? Ou você quer a eternidade com Jesus? É a sua decisão. Examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Maravilha. Minha esposa, tá? Palavra maravilhosa traz o Senhor. E eu quero aproveitar toda essa encenação aqui, parabenizar também e agradecer aos que prepararam a mesa, nossos mordomos, a Elaine com a sua criatividade. E eu quero destacar, quero chamar o Marcos e a Juliana, o Ruth Mário, Gilson, Marta, Larissa, Eduardo, Ramad e Geli e a Uva para as crianças, com a Kelly. Por favor, gostaria que vocês viessem à mesa. Eu gostaria de destacar alguma coisa aqui bastante importante, bastante rápido. E no texto que a pastora leu, ele disse que a resposta deste homem, ele menciona algo no verso 25. Ele diz: fiquei com medo. É o que ele disse. Fiquei com medo. Se nós olharmos lá para os espias, os príncipes que Moisés escolheu para espiar a terra, eram 12 príncipes. 10 voltaram porque tiveram medo. E porque tiveram medo, atrasou o projeto de Deus em 40 anos. Mas se vocês forem para Apocalipse, vocês vão ver em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que ficarão fora os covardes, os que têm medo. Os espias, 10 se acovardaram, não avançaram. E por que os covardes, os que têm medo, não multiplicam e tampouco vão? A pastora Ana terminou dizendo: talvez ficaram contaminados pelas narrativas, pelas conversas, que colocou dúvida no coração de quem era o seu Senhor. E ficaram, a dúvida trouxe o medo, a dúvida roubou o precioso, roubou o amor. E então, em 1 João, capítulo 4, verso 18, vai dizer que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Não entraram na terra prometida porque tiveram medo, atrasaram e morreram no deserto. Ficarão fora os covardes porque não têm o verdadeiro amor. Mas aqueles que têm o verdadeiro amor, além de se multiplicar na vida de muitas pessoas, eu fico olhando nesses meus, ida de 41 agora, né, dia 31 de julho, vou formar 41 anos de ministério. Aí eu fico pensando, quantos já se multiplicaram? Quantos já se tornaram líderes? Quantos que já são pastores? Multiplicando. E ainda continua. Tem uns que são mais difíceis, né? Como Wesley, tem que forjar, né? São mais difíceis. Mas vão sendo forjados, capacitados.
O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quero convidar vocês a não ter medo, a não negar a fé. Não neguem a fé. Não neguem quem vocês são. Não sejam agentes secretos de Deus nesse mundo tenebroso. Celebrem Cristo, exaltem Cristo, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Toda a honra e toda a glória. Amém? Eu vou consagrar o pão e o vinho. Quero, então, convidar a pastora Ana para fazer a consagração desse vinho. E eu vou fazer a consagração do pão. E nós vamos nos colocar em pé. À medida que você for recebendo, então os mordomos vão ter que ir à mesa. À medida que vocês forem recebendo, vocês vão sentando para facilitar para os mordomos. Vamos consagrar. Enquanto eu oro, os mordomos já podem ir lá à mesa. Pai querido, eu quero te consagrar o pão para a glória e honra do nome do Senhor. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a nós e os nossos irmãos que estão em suas casas. Pai querido, derrama a tua glória. E ó Deus, obrigado porque Jesus morreu em nosso lugar. Obrigado. Obrigado porque o seu corpo foi perfurado em nosso favor. Obrigado porque o Senhor se tornou o pão da vida. Em nome de Cristo consagramos o pão. Amém. Pai querido, muito obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário, que me garante a eternidade. Obrigada, Senhor, porque este sangue vertido não foi só para mim. Ele se estende a todos os homens e mulheres que querem, Senhor, essa paz, que querem estar contigo. E nós queremos consagrar esse vinho, esse suco, na verdade, nessa manhã. E que juntos, Pai, nós possamos dizer: Senhor, em memória de Ti, até que o Senhor venha. Amém. Os mordomos já podem ir.
Alguém ficou sem receber o pão ou o vinho? Faça um sinal com a sua mão, por favor. Aqui? Não? Ok. Todos receberam? Ok. Todos? Ok. Então vamos. Comamos o pão. Saiamos. Obrigado, Jesus. Porque a Páscoa para nós, a minha Páscoa, aconteceu, ó Deus, no dia que eu te recebi como meu Senhor e Salvador. Eu estava morto e agora estou vivo. Obrigado, porque a Páscoa na minha vida faz o sentido do velho homem para o novo homem. Agora eu sou uma nova criatura, porque o Senhor me transformou. Obrigado porque o anjo da morte, que tentava me destruir todos os dias, por 19 anos, mas o Senhor, com sua graça e misericórdia, ó Deus, derramou o seu sangue e me purificou de todo o pecado. E o anjo da vida, que é o Senhor, repreendeu o devorador e selou-me para a eternidade. Obrigado a Deus, porque o teu convite foi irresistível. O Senhor me convenceu. Obrigado, Pai, porque hoje eu comemoro a Páscoa de muitos anos atrás na minha vida. Obrigado, Jesus. Em nome de Cristo te exaltamos. Amém. Nós teremos agora uma apresentação das crianças e depois estarei encerrando com a bênção apostólica.
Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda a iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou. Sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou,
2. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé e nós estaremos encerrando com a bênção apostólica. É bom demais, ver as crianças, ver o meu neto, né? Eu garanto que eu tirei foto, sabe? Do meu neto. Mas, obrigado às nossas profetas de criança. Louvamos a Deus pela vida delas. Levanta a sua mão. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Jardim Aeroporto, todo em massa aí, ó. Isso aí, nossa igreja Jardim Aeroporto, toda presente aí, muito bom.